Amém, amém, glória a Deus. A graça e a paz esteja com cada um de vocês. E eu quero convidar você agora, nesse momento, a abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler 4 versículos aqui da palavra de Deus e vamos estar encerrando o tema Amados por Deus, odiados pelo mundo. Tema tão relevante que podemos, de forma muito clara, percebermos os sinais que apontam para o cumprimento profético das palavras de Jesus. Quando ele disse isso, que nós seríamos odiados de forma global, nós iríamos ser odiados, nós cristãos, iríamos ser odiados por esse mundo. Mas o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, ela é algo essencial para nós, é isso que nos conforta, é isso que nos possibilita vencermos as adversidades da vida. Eu estava falando aqui no início, eu não sei como é que você se encontra hoje, eu espero que você esteja bem, E se você estiver passando por alguma luta, alguma adversidade, entenda isso, que você é alvo do amor de Deus, que o Senhor é contigo, principalmente nos momentos difíceis, principalmente nas adversidades, é que o amor de Deus se mostra relevante para cada um de nós. Assim como um pai, certo? Que ama o filho e quando vê o filho ali enfermo, doente, o pai sente a dor do filho, O pai, ele deseja muitas vezes estar no lugar do filho. Então nós, enquanto seres humanos falhos, como nós somos, fazemos isso. Imagine Deus em relação a cada um dos seus filhos, em cada uma das suas filhas. Então você é alvo do amor de Deus, do cuidado de Deus, isso deve trazer para cada um de nós a refrigério e paz, tá certo? Mesmo em meio à adversidade. Então, Filipenses capítulo 1, a palavra do Senhor, a partir do versículo 27, Filipenses 1, 27, a palavra de Deus diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis, que é o meu. Então, Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo aqui, ele fala acerca da relevância que é estarmos unidos em meio às adversidades da vida. Como é bom, Como é bom em meio a uma tempestade, em meio a uma adversidade, em meio a um conflito. Como é bom você poder contar com pessoas ao seu lado. Como é bom você poder contar com alguém na hora de um aperto, na hora de uma dificuldade, você pedir ajuda e você receber essa ajuda. Isso é muito bom em todas as circunstâncias. E Paulo está falando isso, que a igreja ela deve se unir em meio às adversidades e em meio às perseguições desse mundo. Paulo ele fala aqui que foi concedida para a igreja a graça de padecer por Cristo. E isso é um paradoxo, é de difícil entendimento realmente. Como é que é uma graça, como é que é uma dádiva sofrer? Não é isso? Você pode pensar como é que o cristão ele pode se alegrar em meio à perseguição. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que sofre perseguição por amor do nome de Jesus. E nós devemos nos alegrar, exultar, porque vai ser grande o galardão do Senhor no reino de Deus. Então essa perspectiva de que não estamos aqui para ficar, essa perspectiva de que não pertencemos a esse mundo, é algo que nós devemos trazer constantemente à nossa memória. Então é um paradoxo, mas Deus ele preparou a sua igreja para vencer as adversidades, para vencer os obstáculos. Quando a Bíblia diz lá que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, é porque a igreja ela não está apenas se defendendo, a igreja está também numa posição de ataque, A igreja está indo em direção às portas do inferno para saquear de lá almas. Então a igreja ela está
em um conflito, vivendo uma guerra, e essa unidade, essa união entre nós, ela de fato se faz muito relevante, muito importante, tá certo? Eu queria destacar aqui alguns pontos. O primeiro deles é que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele, e isso significa dizer que nós temos que ter cuidado com o mundanismo, nós temos que ter cuidado com o conformismo, nós temos que ter cuidado até mesmo com o deformismo. Paulo ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, nós não devemos nos amoldar, né? Nós não devemos permitir que a influência secular invada a nossa mente, o nosso coração, possa invadir ou quebrar, minar os princípios, os valores da sua casa, da sua família, o modo como você educa seus filhos, tá certo? O modo como você se porta. Então, nós temos que ter, em primeiro lugar, isso. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Eu estava, quarta-feira passada, assistindo o meu próprio vídeo, né, a ministração. Eu estava dando a ilustração do peixe. Eu até cometi um erro, né, dizendo que o peixe está lá no mar, né, ele está, mas não pertence ao mar. Quando de fato, biologicamente falando, né, o peixe está inserido ali naquele contexto biológico, pertence ali ao mar, né? Mas eu estava usando a ilustração da seguinte forma: quando você tira um peixe do mar, apesar dele estar em um ambiente salgado, certo? Quando você pesca um peixe lá no mar, você precisa preparar e inclusive colocar sal, certo? Ou seja, o peixe do mar, ele nada ali numa água altamente salgada, mas esse sal ele não penetra, certo? Ele não é atingido pelo efeito desse sal. E é uma ilustração daquilo que o modo como o cristão ele deve se portar nesse mundo. É impossível viver distante de relacionamentos seculares. Nós vamos, de certa forma, nos relacionar com muitas pessoas que não compartilham da nossa mesma fé. E não há problema nenhum nisso, né? Porque o Senhor nos capacitou para estarmos nesse mundo sem sermos deste mundo. Ok? E aí algumas pessoas podem questionar: pastor, mas aquele membro da sua igreja estava na igreja e agora está no mundo, vivendo de um modo totalmente distante daquilo que Jesus nos ensina. E como é que fica essa situação? Como é que fica essa situação, meus amados irmãos? A nossa salvação, ela é individual. Nós vamos prestar contas com o nosso Senhor de forma individual, né? De forma coletiva. A palavra de Deus diz que nós devemos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, e inclusive confrontar aqueles que estão se desviando da fé, tá certo? Mas a palavra de Deus diz que essas coisas iriam acontecer, né? Então nós temos que ter o cuidado com o mundanismo. E deixa eu compartilhar com vocês aqui o significado de mundanismo. Mundanismo significa aceitar os valores, as regras morais e as práticas da sociedade simpática, mas descrente, sem discernir se esses valores, regras e práticas são bíblicos, né? Aceitar o costume da sociedade, desde que não seja um pecado óbvio. Então o mundanismo tem a ver com essa questão da influência secular sobre a igreja, certo? E nós percebemos isso em diversos ministérios. Diversos ministérios estão fechando as suas portas porque engavetaram seus princípios, seus valores, engavetaram a Bíblia. Tiveram que engavetar a palavra de Deus. A igreja se torna secular, mundana, à medida que ela menospreza a doutrina bíblica, tá certo? E aí uma série de coisas que tem acontecido na igreja mundo afora, certo? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Existem igrejas evangélicas aí realizando isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus tem é estabelecido ali uma forma de ser, de se viver família.
Deixará um homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, a partir do momento que a igreja ela vai deixando de lado a palavra do Senhor, os princípios da palavra de Deus, ela vai se secularizando, certo? Ela vai trocando a palavra por filosofias, ela vai trocando a palavra por ideologias, ela vai trocando a palavra e os princípios de Deus por uma série de coisas, e isso vai minando, e isso pode realmente levar uma igreja à lona. Né? Isso pode fazer com que uma igreja feche, pode fazer com que o indivíduo esfrie na fé, se distancie. Então a força desse mundo ela é muito forte, nós não podemos negar isso, né? A força do dinheiro, a força da imoralidade, a força da idolatria, e tudo isso tem sido pedras de tropeço na vida de muitas pessoas, e nós temos que ter muito cuidado com isso. E entendendo que nós somos odiados pelo mundo, o mundo nos odeia e ele vai nos perseguir, certo? Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem acerca da perseguição da fé cristã na China. A China ela está ameaçando retirar o benefício social das famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Olha que loucura, que ponto chegamos, né? Então é mais ou menos se fosse algo que o Senhor nos livre de que isso aconteça no Brasil, né? Que possamos lutar juntos pela fé evangélica, pela fé do Evangelho, e que possamos lutar juntos pela liberdade que temos de cultuar ao Senhor. Mas isso está acontecendo na China. Eu, durante essa série aqui, eu tenho falado abertamente isso. O cuidado que nós temos que ter de não nos transformarmos numa China, em uma China comunista, em um país comunista. Porque esses países comunistas, uma das primeiras coisas que eles fazem é isso. Um sistema totalitário que impede você de exercitar sua fé. O Estado deve ser adorado como Deus. É simples assim, querido. Então, comunismo e liberdade de expressão, comunismo e democracia são opostos. E nós temos que ter muito cuidado em relação ao nosso país também, para não transformarmos a nossa nação em uma nação comunista, porque a fé cristã também, como está sendo perseguida na China, iria ser perseguida aqui também no nosso meio. Então, está acontecendo agora. Estão tirando lá o Bolsa Família. Podíamos comparar assim, né? Então, se você é cristão, vou tirar aqui o seu Bolsa Família. Olha, isso está acontecendo lá na China, né? Tirando os benefícios sociais. E é uma forma muito clara de mostrarmos aqui para vocês que nós não estamos brincando, de que a palavra de Deus ela se cumpre, de que a palavra de Deus ela incomoda. Uma frase de Karl Marx diz: o homem faz a religião não faz o homem. A religião é o suspiro da criatura atormentada, o sentimento de um mundo sem coração, como é o espírito de Estado fora do tempo. Ela é o ópio do povo. Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Tá? Então há entre esses pensadores comunistas a tentativa de tirar a religião do meio a fim de que o Estado seja o grande controlador de todas as coisas, controlador social, controlador religioso, né? O controlador na educação, o controlador das famílias, o controlador total. Né? Então, o cristianismo, a nossa fé, ela acaba sendo um empecilho, uma pedra de tropeço para esse sistema. Porque onde tiver um cristão sincero, onde tiver um cristão autêntico, ele não vai se ajoelhar diante de um Estado totalitário. Né? Ele vai lutar. Então essa é a primeira coisa. Cuidado com o mundanismo. Cuidado com o conformismo. Cuidado com... cuidado para você não se amoldar aos princípios, valores e filosofias desse século. Seja crítico. Analise bem aquilo que você está ouvindo. Analise bem o que você está lendo. Compare tudo isso com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja guia para a sua vida, guia para a sua família, em nome de Jesus, tá certo? Uma segunda coisa é que os cristãos, eles devem trazer os efeitos da obra redentora de Cristo para as várias esferas da sua vida, certo? Os cristãos, eles devem impactar aonde eles estão, seja na cultura, certo? Seja na educação, sabe? Seja no local de trabalho. É muito importante que o cristão brilhe a sua luz. Nós podemos ser instrumentos de Deus
para dar um freio à derrocada moral, né? A reforma protestante, por exemplo, foi um grande instrumento nas mãos de Deus para que naquela época, naquele tempo, os princípios e os valores de Deus se tornassem conhecidos. Então foram movimentos que Deus usou para frear a decadência de um povo. Ele permitiu que certas áreas da sociedade fossem reformuladas segundo o padrão bíblico, né? Ali na Reforma Protestante no século XVI. E da mesma forma, hoje, o Senhor ele deseja que hoje também nós sejamos uma referência positiva para o nosso século. Como nós podemos fazer isso, né, irmãos? Qual é a influência, por exemplo, como você responderia isso? Qual a sua influência como cristão dentro da tua casa? Qual a tua influência como cristão nos teus relacionamentos? Tá certo? Como nós estamos como cristãos sendo sal e luz? Como nós, como igreja, qual o impacto da nossa igreja dentro de Redenção? Qual o impacto da nossa igreja dentro do Acarape, dentro do Antônio Diogo, né? Qual o impacto da nossa igreja nas Serras? Qual o impacto da nossa igreja lá, os irmãos de Guaiúba? Se tem alguém nos acompanhando aqui agora, Deus abençoe cada um de vocês, os irmãos da Serra, os irmãos de Guaiúba, os irmãos do Antônio Diogo, né? Os irmãos aqui da sede. Então, qual tem sido o impacto da nossa igreja em nossa sociedade? Então, veja só, se por um lado somos e devemos ser sal da terra, no sentido de contribuir para o retardamento daquilo que não presta na nossa sociedade, né? Por outro lado também nós precisamos entender que há coisas que só pertencem a Deus, certo? A retirada do mal definitivo deste mundo é algo que vai ser realizado por Deus e por seus anjos, certo? A palavra do Senhor ela diz assim. Então até lá nós temos que conviver com isso, certo? É certo que o amor vai esfriar. É certo que a apostasia vai se alastrar. Este mundo vai ser permeado por um governo maligno. É certo que isso vai acontecer, né? Deus, ele irá eliminar todo o mal. A palavra do Senhor ela diz assim, né? Com fogo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Pedro diz isso, né? Com fogo e para o fogo, a fim de criar um novo céu e uma nova terra. Certo? Então, Deus irá fazer isso. Ou seja, há coisas que pertencem a cada um de nós fazermos, com a influência que nós temos nesse mundo, sendo sal, sendo luz, não nos conformamos, não devemos nos amoldar. Você que é jovem universitário, cuidado, muito cuidado com aquilo que você está ouvindo, certo? Na universidade. Tenha filtros. Cuidado com o ataque que você vai ouvir acerca da sua fé, acerca da fé cristã. Lembre-se que Jesus advertiu que isso iria acontecer. Então trate-se de se preparar, de manejar bem a palavra do Senhor, a fim de que você seja instrumento de Deus lá na universidade. A fim de que você não seja moldado, transformado, né? Deformado por esse mundo. Então, eu confesso que nem todo cristão está preparado para enfrentar o mundo universitário, certo? Há muitos que estão sucumbindo aí. E, de certa forma, defendendo coisas que vai contra a sua própria fé. Pessoas que se preocupam mais com a sua influência social do que com o Evangelho de Cristo. Então tem gente que está dobrando os joelhos. Tem gente que está dobrando os joelhos diante do dinheiro. Tem gente que está dobrando o joelho diante de estátuas, de ídolos. Certo? Tem gente que está dobrando o joelho diante da influência desse século. Mas nós devemos permanecer firmes, tá certo, irmãos? Uma terceira coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, eu peço a sua atenção para isso. Na teologia, existe um termo que é o já e o ainda não. O já e o ainda não. Todo cristão ele vive essa tensão entre o já e o ainda não. Eu vou explicar para vocês. João, capítulo 3, versículo 18, por exemplo, está escrito da seguinte forma: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Olha só, irmãos, a palavra de Deus diz que quem não crê já está condenado. Já está, não vai ser, já está. A palavra de Deus diz que nós
já estamos assentados nas regiões celestiais. Pela fé, nós já estamos assentados nas regiões celestiais. A nossa pátria está no céu, onde aguardamos a manifestação da vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, pela fé, nós já estamos lá. Nós já fomos salvos. Nós já fomos lavados. Nós já fomos regenerados. Tá? Já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Mas ainda não foi consumado todo o projeto de Deus em relação à igreja, para esse mundo, certo? Quando nós olhamos para as profecias, nós percebemos que as profecias elas ainda vão se cumprir. Então, até que essas profecias se cumpram, até que o noivo venha, ele ainda não veio, né? Nós temos que estar firmes, nós temos que estar atentos, nós temos que estar percebendo o que está acontecendo nesse mundo e com o cuidado de não nos moldarmos, de não nos ajoelharmos para o que está acontecendo no mundo. Então, todo cristão sincero, ele vive essa tensão entre o já e o ainda não, certo? O cristão, você já experimenta a presença do Espírito Santo dentro de você, mas você ainda espera por seu corpo ressurreto, certo? Mas ainda não recebeu um corpo de glória. Nós não recebemos esse corpo de glória. O cristão, ele já vive nos últimos dias, mas o último dia ainda não chegou. É a tensão entre o já e o ainda não, né? Então nós podemos dizer, olhando para o mundo, que o mundo já está vivendo os últimos dias. Eu falei aqui durante esse período, né? Aquilo que está acontecendo com o mundo, essa loucura que está acontecendo com o mundo, as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. É um sinal de que o Senhor Jesus ele vai retornar para essa terra, né? Então, gafanhotos, terremotos, guerras, pandemias. Né? Eu estava vendo no jornal ontem a região da Índia ali que está sendo atormentada por alagamentos, casas sendo destruídas, sendo levadas, né, pela força das águas, muita gente sofrendo, muita gente sentindo dor. E Jesus ele diz lá em Mateus 24 que esses sinais são apenas os princípios das dores. Tá? Então até lá nós estamos vivendo essa tensão. No Novo Testamento a existência desta tensão, ela continua, certo? Havendo duas correntes de desenvolvimento na história. Há o reino de Deus e há o reino do mal, o reino das trevas, o império das trevas. Jesus disse isso. Jesus disse que o reino de Deus já está dentro de vocês. Lembra lá? No entanto, o reino das trevas ainda está agindo no mundo. Há um conflito de reinos nessa terra. Então, o próprio reino de Deus, na verdade, ele só pode ser entendido à luz desta tensão entre o já e o ainda não, como sendo uma realidade tanto presente, como sendo uma realidade também futura. Nós olhamos para o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na escatologia, há uma ilustração muito clara disso também, a tensão entre o que nós já somos em Cristo e o que esperamos ser no futuro. Todo cristão sincero ele vai perceber dentro de si essa tensão. O que é que nós já somos? Já somos salvos. Já somos lavados, fomos santificados, né, por Deus. Mas ainda não somos aquilo que deveríamos ser, certo? Nós precisamos mortificar a nossa natureza pecaminosa todos os dias. Ou não é assim com você? Você já atingiu um nível de espiritualidade acima de toda e qualquer pessoa aqui na Terra? Porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado se faz mentiroso, certo? Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Se dissermos que não, muitas vezes, cedemos às tentações, às inclinações da nossa natureza pecaminosa, se dissermos que isso nunca acontece, nós estamos mentindo. Então nós estamos vivendo essa tensão entre aquilo que nós já somos e aquilo que nós deveríamos ser. Então eu, particularmente falando, eu sinto essa tensão, né? Eu olho para dentro de mim e percebo, Senhor, eu poderia ser bem melhor do que eu sou.
Você não percebe isso também, não? Nós poderíamos ser um melhor pai, poderia ser um melhor marido, nós poderíamos ser melhores tudo, né? Então, se formos sinceros, a gente vai perceber que glória a Deus por aquilo que já somos, né? Glória a Deus porque deixamos de ser, fomos lavados, fomos regenerados no poder do Espírito Santo, nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, e esse novo nascimento nos possibilita viver uma nova vida em Cristo Jesus, mas ainda não em toda a sua potencialidade, né? Ainda não temos um corpo de glória, certo? Ainda vamos ser transformados, certo? Você está satisfeito consigo mesmo? Ou você entende, olhando para dentro de si, que há muitas coisas que você precisa mudar? Quero encorajar você a considerar essas mudanças. E, ao mesmo tempo, eu quero confortar você dizendo que essa é uma luta de todo cristão, né? Todo cristão autêntico vai perceber que há uma tensão entre aquilo que já somos e aquilo que devemos ser. Tá certo? Então, essa tensão entre o já e o ainda não está implícita também nos ensinos de Jesus. Jesus ensinou que o reino de Deus é tanto presente, está dentro de nós, como futuro, certo? Ele disse assim para os apóstolos, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou, certo? Vou preparar-vos lugar. Tá? Jesus foi para preparar lugar para cada um de nós. E ele vai voltar. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais pela fé, mas estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Estamos aguardando essa morada celestial linda, tremenda, fantástica que Jesus preparou para nós. Certamente vai ser uma coisa tremenda, uma coisa fantástica. Então, esta tensão, mais tarde, ela é ensinada nos ensinos do apóstolo Paulo. Paulo também explicou essa tensão entre o já e o ainda não. A 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo ele diz assim, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então, Paulo ele explica isso aqui, né? Então, uma hora você vê Paulo, ele escreve acerca da morada presente do Espírito Santo numa linguagem tão alegre, tão triunfante, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E já em outras passagens ele fala acerca do crente gemendo, chorando, desejando a volta do Senhor, porque não aguento mais, Senhor, né? Então, é essa tensão que a palavra de Deus diz que nós estamos vivendo. Essa tensão também ela é mencionada nas epístolas que não foram escritas por Paulo, né? Nas epístolas não paulinas. Como, por exemplo, o autor de Hebreus, ele fala disso, ele diz, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então ele faz um contraste entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, a volta do Senhor Jesus. E nós precisamos estar nessa fé, né? Pedro também, por exemplo, um último exemplo aqui sobre essa tensão, né? Pedro ele diz que ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, da parte de Deus, nós ainda não alcançamos isso, né? Essa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está reservada nos céus. Nós não chegamos lá ainda. O apóstolo João ele diz assim, amados, presta atenção, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então João ele diz, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, né? Então estamos aguardando ainda
a volta do Senhor Jesus. E para a gente encerrar aqui, queridos, voltando para o texto de Filipenses, eu quero terminar pontuando alguns princípios aqui em Filipenses, para a gente encerrar essa ministração, tá certo? Então, voltando para o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 27, Paulo ele diz que nós devemos andar de uma maneira digna do Evangelho. E quando ele fala de uma conversa pura, honrada, como sendo digna do Evangelho, ele sugere que aqueles que vivem de uma outra forma, eles estão fazendo, na verdade, uma injustiça contra o Evangelho. É um grande erro, em outras palavras, você viver de uma forma pela qual o Senhor te chamou para viver. Então, se você é evangélico, se você é cristão, de verdade, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, certo? Ande de modo digno nesse mundo. Não seja motivo de escárnio. Não seja motivo de zombaria. Não seja pedra de tropeço, né? Permaneça em um espírito, o apóstolo diz aqui em Filipenses também 1:27, né? Permaneça em um espírito. Essa é certamente uma das principais excelências da igreja. Essa questão de vivermos em um só espírito, de vivermos em comunhão, certo? E é muito importante isso durante esse tempo de perseguição, que possamos andar juntos em um só espírito. Em um só espírito. Então é muito importante a nossa comunhão, irmãos. É muito importante que você não deixe de congregar. Alguns pastores estavam dizendo que após pandemia, muitos crentes não vão voltar para suas igrejas. Tem crente que durante esse período de pandemia aí descobriu que pode viver sem igreja. O que é um grande erro, um grande equívoco. Na verdade, isso só testifica que provavelmente essa pessoa não é uma cristã autêntica, certo? A palavra de Deus diz que nós não devemos viver sem congregar, sem estarmos unidos de alma. E a palavra do Senhor diz, ainda exige em Filipenses aqui, que seja unido de espírito e de alma. Então o espírito ele denota entendimento e a alma ela denota a vontade. Ou seja, nós devemos viver uma comunhão, devemos estar juntos, lutando juntos, com entendimento e com a nossa vontade. Vontade de congregar, vontade de estar em comunhão, a vontade de ser instrumento de Deus nessa geração. Isso é algo que vem do Espírito Santo. Então, queridos, meus irmãos, meus amados, tá? Vamos lutar juntos por essa fé, esse vínculo forte, né? de concordância. Temos que lutar juntos sob a mesma bandeira. Devemos defender os valores e os princípios cristãos, certo? Estamos nos aproximando aí de uma eleição. A nossa igreja sempre deu total liberdade para os seus membros votarem livremente. É assim que tem que ser. Sempre foi assim e nós não vamos mudar isso. O que nós pedimos aos nossos membros é que votem, certo? De consciência limpa. E votem também nessa perspectiva de que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você não vai votar em um projeto que vai contra a sua fé, né? Que tenta minar a sua fé, que tenta fechar igrejas e por aí vai, que futuramente pode gerar isso, digamos assim, né? Então Paulo ele está dizendo aqui para lutarmos juntos pela fé evangélica. Essa palavra evangélica, ela foi esvaziada o seu sentido original, certo? De modo que é até complicado a gente usar isso hoje. Nós devemos lutar juntos pela fé do Evangelho. Tá? Devemos lutar pela propagação do Evangelho. Então, Paulo ele está dizendo para nós, irmãos, irmãs, que nós somos companheiros de guerra. Nós estamos lutando juntos uma guerra. Nós temos um inimigo em comum. Satanás, inimigo das nossas almas. Efésios capítulo 6 diz que nós devemos vestir a armadura de Deus para enfrentar essa batalha espiritual que nós estamos vivendo. Então, todos devem estar cientes de que quando nós estamos unidos, nós somos mais eficazes nessa luta contra Satanás, nessa luta contra o mundo. Tá certo, irmãos? É importante a gente lembrar que os ímpios, eles são muito organizados. Os ímpios, eles lutam unidos. Os ímpios, eles planejam mal, certo?
E a igreja, muito mais, né? Devemos não praticar o mal muito mais, mas andar de forma unida muito mais. Então, Paulo ele está defendendo isso aqui, né? A igreja ela deve lutar juntos. A igreja ela deve se unir, defendendo as causas do evangelho. Tá certo, irmãos? Então, eu quero concluir isso, chamar a sua atenção para esse ponto. Estamos encerrando aqui essa série, tá certo? E é importante a gente lembrar isso também. Se alguém está na igreja e não quer viver de modo digno do evangelho, talvez o seu lugar não seja na igreja, né? Seria melhor nem sequer ter conhecido o evangelho. A palavra de Deus diz que o segundo estado torna-se pior do que o primeiro. A pessoa, quando estava vivendo na ignorância, era ignorante, mas agora que ela tem conhecimento da verdade e escolhe a mentira, torna-se o segundo estado pior do que o primeiro, porque conhecer o evangelho e não querer mudar de vida é desprezar a Cristo, tá certo? Então, nós não devemos de modo nenhum cometer esse erro. Em nome de Jesus, não. Então devemos nos agarrar a Cristo, sofrer pelo nome dele se for necessário. Filipenses diz aqui que o Senhor nos concedeu a graça de sofrermos por amor a Jesus, né? De lutarmos por amor a Jesus. Então, como um bom cidadão do reino celestial, nós somos chamados por Deus para isso. E a minha oração é que, de fato e de verdade, você, eu, as nossas famílias possamos estar vivendo isso. Tá certo, amados? Então, nesse período aí de quarentena, estamos acabando. É importante estarmos unidos, é importante voltarmos a congregar, certo? Seguindo todos os protocolos de segurança. Estamos online aqui nesse culto, mas os nossos cultos de quarta-feira também devem voltar de forma presencial. Não sei se você está com segurança para voltar aos cultos presenciais, mas nesse mundo, meu irmão, minha irmã, nós temos que andar pela fé, tá? Nós temos que entender que a nossa proteção é Cristo, nossa proteção é o Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Tem pessoas que morrem dentro de casa, né? E há pessoas que são salvas no meio da rua, recebem livramentos no meio da rua, recebem livramentos em meio à guerra, recebem livramento em meio à troca de tiros, recebem livramentos porque é o Senhor que nos guarda e nos protege. Devemos seguir rigorosamente todos os protocolos de segurança, tá certo? Não estou negando isso, nós nunca negamos isso. Devemos sim, a ameaça é real, mas o que eu estou dizendo é que nós não devemos dobrar os nossos joelhos às adversidades da vida, ao sofrimento desta vida, aos problemas dessa vida. Devemos levantar, andar altaneiramente, né? E reconhecendo que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que está conosco nos montes e o Senhor é aquele que está conosco também nos vales, né? O Senhor está conosco no deserto, o Senhor está conosco na fartura, o Senhor está conosco na abundância, o Senhor está conosco na escassez, o Senhor está conosco em toda e qualquer circunstância, meu querido, minha querida, tá certo? Então que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar você, abençoar sua casa, abençoar sua família, abençoar a nossa cidade, que o Senhor possa abençoar o nosso estado, que o Senhor possa abençoar o nosso país, que o Senhor possa abençoar as autoridades constituídas por Ele, certo? Em nossa nação, em nome de Jesus, para que tenhamos dias melhores, para que possamos viver dias melhores em nome de Jesus, tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.